trazemos neste momento, queridos irmãos, para a exposição da palavra de Deus. Convido você a abrir a sua Bíblia, dando continuidade à exposição de Romanos, no capítulo 14, os versículos de 1 a 12. Romanos 14, de 1 a 12. Ouça atentamente e com fé e reverência a leitura da palavra de Deus. Diz assim o texto bíblico: acolhei o que é débil na fé, não porém para discutir opiniões. Um crê que tudo pode comer, mas o débil come legumes. Quem come, não despreze o que não come, e o que não come, não julgue o que come, porque Deus o acolheu. Quem és tu que julgas o servo alheio? Para o seu próprio Senhor está em pé ou cai, mas estará em pé, porque o Senhor é poderoso para o suster. Um faz diferença entre dia e dia, outro julga iguais todos os dias. Cada um tem a opinião bem definida em sua própria mente. Quem distingue entre dia e dia, para o Senhor faz. E quem come, para o Senhor come. Quem dá graças a Deus, porque dá graças a Deus. E quem não come, para o Senhor não come e dá graças a Deus. Porque nenhum de vós vive para si mesmo, nem morre para si. Porque se vivemos, para o Senhor vivemos, se morremos, para o Senhor morremos. Quer pois vivamos ou morramos, somos do Senhor. Foi precisamente para esse fim que Cristo morreu e ressurgiu, para ser Senhor tanto dos mortos como dos vivos. Tu, porém, por que julgas o teu irmão? E tu, por que desprezas o teu? Pois todos compareceremos perante o tribunal de Deus. Como está escrito: por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo joelho, e toda língua lhe dará louvores. Toda língua dará louvores a Deus. Assim, pois, cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. Curva a tua cabeça, vamos orar mais uma vez. Senhor, nós te rendemos graças pela leitura da tua santa palavra. Nós te louvamos, querido Senhor, porque nós chegamos no auge do culto ao Senhor. É no momento da exposição da tua santa palavra. Que o Senhor aplique as verdades da tua palavra em nossos corações e nos conduza em conformidade ao teu santo evangelho. Assim nós oramos, em nome de Cristo Jesus. Amém. Queridos irmãos, nós chegamos então ao capítulo 14 de Romanos. E nessa sessão o apóstolo Paulo, ele vem trazendo continuidade a elementos práticos da graça que vem sendo desenvolvido a partir do capítulo 12, onde Paulo vem mostrando os efeitos práticos da graça na vida do cristão. E como esse cristão ele precisava ter a sua mente transformada, a sua mente renovada, o seu modo de viver transformado, e como ele deveria se comportar, já que agora este homem, ele era liberto em Jesus Cristo. Paulo, no capítulo 14, no capítulo 15, que nós iniciamos a partir de hoje, ele vai dar sequência àquilo que ele começou a dizer no final do capítulo 12 e no capítulo 13, onde ele vai mostrar no capítulo 13, no verso de 8 a 10, que nós não sejamos devedores a ninguém, exceto o amor, no qual nós devemos amar uns aos outros, pois quem ama se torna um cumpridor da lei. Então o que nós temos aqui é Paulo falando do amor ao próximo, conforme está no capítulo 13, dos versos 9. E Paulo ele vai chamar a nossa atenção no final deste capítulo 13
como nós vimos no domingo passado, pela forma como nós devemos viver. Ele vai falar no verso 13, no capítulo 13, no verso 13, que nós devemos andar dignamente, ou seja, que o nosso estilo de vida deve ser digno, que nós andemos à luz, não em pecados, não em orgias, não em bebedices, mas que nós, conforme ele diz no capítulo 14, que nós venhamos nos revestir de Jesus Cristo, que nós venhamos nos revestir do Senhor Jesus, abandonando toda a obra da carne, abandonando toda a concupiscência da carne. Agora nós saímos do que podemos chamar, então, da perspectiva do macro, pois no capítulo 13, Paulo ele vai falando que nós devemos, assim como cristãos, estar sujeitos às autoridades e aos magistrados. E Paulo ele vem lidando com isso ao longo do capítulo 13, e quando nós chegamos no capítulo 14, nós podemos ver então que nós estamos saindo de um aspecto público, de uma vida pública, e Paulo ele começa a tratar assuntos mais particulares, assuntos mais de modo privado. Ele começa a tratar sobre o relacionamento entre os irmãos. E como nós poderemos observar ao longo deste capítulo, e até mesmo do capítulo 15, são elementos sutis que estão acontecendo com aqueles irmãos, mas são elementos que podem causar hematomas no corpo de Cristo. São elementos que podem causar machucados e até mesmo rupturas dentro do corpo de Cristo. Então, baseados no amor ao próximo, Paulo ele vai nos chamar a atenção, irmãos, para alguns atos de intolerância que estava acontecendo entre aqueles irmãos. Ele vai nos chamar a atenção para coisas que aqueles irmãos estavam se detendo e que eram elementos não fundamentais à fé cristã, mas eram elementos que estavam associados à consciência daqueles irmãos. Não eram coisas que trariam mudanças para o Evangelho, mas eram coisas de nível particular. Diante disso, irmãos, nós meditaremos hoje no seguinte tema: devemos nos relacionar com os nossos irmãos debaixo do senhorio de Cristo. Devemos nos relacionar com os nossos irmãos debaixo do senhorio de Cristo. E em primeiro lugar, porque todos nós fomos acolhidos por Deus. Do verso 1 aos versos 4, nós vamos ver Paulo trazendo este elemento para a nossa compreensão. Mas antes nós precisamos lembrar aquilo que nós já temos visto ao longo desta série, que esta igreja ela era formada de gentios e também de judeus que haviam se convertido ao cristianismo. Então nós podemos ter uma ideia da mentalidade daquele povo, da mentalidade daqueles irmãos, e que em certos momentos teríamos e veríamos confrontos até mesmo culturais por determinados hábitos. E nós vemos que este capítulo, Paulo ele vai falar de duas classes de irmãos, os fracos e os fortes. No começo do capítulo 14, Paulo ele vai falar: acolhei o que é débil. Nós podemos também entender isso: acolhei ao que é fraco, acolhei aquele que tem uma certa fraqueza, aquele que não possui vigor. Então, nós vamos ver que nesse capítulo Paulo vai trazer essas duas características de crente que estavam dentro daquela igreja. Primeiramente, Paulo ele começa ordenando aqueles irmãos: acolhei ao que é débil. Ou nós podemos traduzir isso também como recebam. E isso, irmãos, é muito interessante, porque muitas vezes nós podemos olhar este texto de maneira descontextualizada e achar que Paulo está dando uma sugestão àqueles irmãos, achar que Paulo está sugerindo que aqueles irmãos devem acolher a outros irmãos. Acolham o que é fraco, recebam com carinho porque eles são fracos. Mas aquilo que nós temos no original é um imperativo. Paulo está dando uma ordem para aqueles irmãos. Aqueles irmãos eram obrigados a receber. Isso não era um acolhimento mecânico, como se aqueles irmãos tivessem escolha, mas era algo que deveria acontecer de modo sincero.
A palavra acolher aqui, irmãos, ela traz o significado de você receber uma pessoa no seu lar, no seu círculo de amizade. Paulo, ele está falando que nós devemos receber esses irmãos de modo íntimo, de modo verdadeiro e de modo profundo. Paulo não está falando como se você estivesse recebendo alguém que você nunca viu e que você não conhece na sua vida. Mas o que Paulo está falando é que nós devemos receber essas pessoas. Paulo está ordenando a esses crentes que eles recebam os fracos como se eles fossem, e de fato eram, membros da sua própria casa, eram seus familiares. Por conta de algumas questões de consciência, o chamado crente fraco estava julgando os fortes, e os fortes estavam desprezando os outros irmãos. E para melhor nós compreendermos isso, nós precisamos entender o que Paulo ele quer dizer com este crente fraco e com este crente forte. Então, uma breve explicação, irmãos, para nós não nos determos muito nisso. O fraco aqui era alguém que tinha uma certa deficiência na fé. A sua fraqueza não era uma fraqueza de vontade ou de caráter, mas era de fé. Não é um cristão vulnerável e facilmente vencido pela tentação, mas sim um cristão sensível, cheio de indecisões, escrupulosos. Ou seja, nós podemos entender esses crentes fracos, aquelas pessoas que acabam de se achegar em nosso meio, recém-convertidos, aqueles que estão começando a ter contato com a fé cristã, oriundos de outros meios, oriundos de outros grupos. Eles não eram fracos por falta de resistir ao pecado, resistir à tentação. O que lhes faltava não é força de vontade, mas o que lhes faltava era liberdade de consciência. Esses irmãos, eles precisavam amadurecer em muitos aspectos. Daí, diante de algumas possibilidades, a mais satisfatória é que esses irmãos eram crentes judeus. Eram judeus que haviam acabado de se converter ao cristianismo. E possivelmente eles continuavam observando dietas e dias oriundos do judaísmo, dias religiosos oriundos do judaísmo. Os fortes, em contrapartida, haviam superado essas questões. E isso não pesava na consciência desses irmãos. A gente vê isso no capítulo 15, quando o próprio Paulo ele se identifica como: ora, nós que somos fortes, devemos suportar a debilidade dos fracos. Então Paulo ele se considerava e ele se classificava como esses crentes fortes, que já haviam superado essas questões de consciência. Aí isso já não lhes pesava mais. A questão é que esses irmãos deveriam conviver sem que houvesse discussões de opiniões particulares entre eles. Isso fica ressaltado no final do verso 1, onde Paulo ele vai falar: porém, recebam-os, mas não para ficarem discutindo questões de opiniões, não para ficar discutindo esses pormenores. Nós devemos ter em mente, irmãos, que Paulo ele vai tratar de uma questão muito parecida em Gálatas. Só que Paulo em Gálatas ele é muito mais áspero do que ele está sendo em Romanos. Por quê? Aquilo que estava sendo discutido por esses irmãos na igreja de Roma não eram elementos a quais esses irmãos observavam e faziam com que os outros tivessem que observar, como se isso fosse fundamental para a salvação, que era o que estava acontecendo na carta aos Gálatas. Aqueles irmãos estavam trazendo questões do judaísmo e eles obrigavam, eles queriam que outros também observassem para elementos, para questões de salvação. Porém, não é isso que nós vemos nessa carta. Nessa carta nós vemos questões que não são fundamentais. É por isso que Paulo ele não vai ser tão áspero. É só uma questão de divergência por coisas não essenciais. Os fracos, como nós vemos no decorrer dos versos de 1 a 4, eles tinham dificuldade de comer carne. Por quê? A carne naquele momento, parte daquela carne que era vendida dentro das feiras, parte daquela carne havia sido oferecida aos ídolos.
e o que sobrou eles vendiam. Então esses irmãos, por conta de consciência, optaram em se abster de comer aquela carne, achando que eles poderiam se contaminar se eles comessem daquela carne. Por isso eles acabam se tornando vegetarianos. Eles não comem carne, só comem legumes por conta deste aspecto, porque eles tinham a ideia de que se eles comessem a carne, ainda trazendo uma perspectiva e uma ótica judaica, eles achavam que eles poderiam se contaminar. Esses irmãos, eles não deveriam ser desprezados pelos mais fortes, mas antes eles deveriam ser acolhidos. E os fortes, em contrapartida, que não havia e que não enxergavam o problema em comer daquela carne que estava sendo vendida e que outrora havia sido, ou que parte dela havia sido oferecida como sacrifício, eles comiam sem problema nenhum, e eles não deveriam por isso ser julgados como mundanos. O cerne do argumento de Paulo encontra-se no verso 5, quando Paulo ele vai dizer o seguinte, que faz diferença entre irmãos, no verso 3, aonde Paulo ele vai falar que quem come não despreze o que não come, e o que come e o que não come, não julgue o que não come, porque Deus o acolheu. Então aí está o cerne. Paulo está mostrando para aqueles irmãos que apesar de toda a diferença que havia entre eles nessa questão de consciência, foi o próprio Deus que os acolheu. Tanto forte como fraco, ambos foram acolhidos pelo Senhor, ambos foram atraídos pelo Senhor. Imagina você chegar numa casa onde tem alguma pessoa trabalhando, fazendo alguma limpeza, ela está ali concentrada no seu trabalho e você é um visitante, você acabou de chegar, e você começa a dar um monte de palpite, se eu fosse você eu não faria isso, se eu fosse você eu não faria aquilo. Ou imagina nós chegarmos numa empresa, acabamos de ser contratados, e aí a gente vê algumas coisas meio estranhas, e a gente começa a mudar tudo aquilo que já havia sido estabelecido como regra, como procedimento, simplesmente porque nós não gostamos da forma como as coisas estão acontecendo. É para isso que Paulo está chamando a atenção desses irmãos no verso 4. Todos pertencem ao Senhor, e é dele que nós somos servos. É por isso que nós não devemos julgar o nosso irmão, mas acolhê-lo. Irmãos, o quanto que muitas vezes nós somos intolerantes com aqueles que nós julgamos fracos. Quantas vezes nós não toleramos a fraqueza do nosso irmão? Nós julgamos o nosso irmão como se ele fosse o nosso servo, e como se Cristo não tivesse morrido por ele. É a sua, é a minha, é a nossa justiça maior do que a justiça de Cristo? É o nosso senhorio melhor do que o de Cristo? Acaso os nossos estudos, acaso a nossa intelectualidade nos dá o direito de menosprezar uma ovelha do Supremo Pastor? O seu diploma, aquilo que você tanto se esforça para aprender, lhe dá o direito de menosprezar uma ovelha de Cristo? Nós nos julgamos muitas vezes fortes, mas nós não amamos. Pelo contrário, nós julgamos. Assim nós estamos mostrando que nós somos fracos. Paulo ele vai falar em 1 Coríntios, no capítulo 8, no verso 2, que se alguém julga saber alguma coisa, com efeito não aprendeu ainda como convém saber. Deus nos acolheu. Assim nós podemos então rejeitar alguém, irmãos? E em 1 Coríntios 8,13 vai falar que quando nós praticamos esse tipo de ato, é contra Cristo que nós estamos pecando, não é contra o nosso irmão, é contra Cristo que nós pecamos. E é por isso, queridos irmãos, que se faz necessário moldar a nossa vida segundo a vida de Cristo. É para isso que Paulo também vai chamar a atenção daqueles irmãos de Gálatas, que estavam menosprezando o sacrifício de Cristo, que estavam trazendo elementos estranhos ao sacrifício de Cristo.
Paulo vai mostrar para aqueles irmãos que eles devem andar em Cristo, porque Cristo anda neles. Ou seja, a nossa identidade deve estar em Cristo. Nós precisamos moldar a nossa vida, é andar segundo em pleno dia, é andar dignamente, como em pleno dia, como Paulo fala em Romanos 13:13. Nós precisamos ter a nossa consciência moldada pela palavra, amando os nossos irmãos, acolhendo-os como que Cristo nos acolheu. E jamais esquecer que Deus, o Pai, nos acolheu por causa da obra e dos méritos de Cristo Jesus. Não é pela sua obra, não é pela sua justiça, mas é pelos méritos de Cristo que nós somos escolhidos e que nós somos aceitos. Nós somos recebidos pelos méritos de Cristo, pela justiça de Cristo. Justiça essa que é imputada a nós. É por isso que nós somos ordenados, é por isso que Paulo ordena a esses irmãos: recebam-os, acolham-os, porque Deus os acolheu. É por isso que nós precisamos acolher aqueles nossos irmãos que são mais fracos, para que eles possam amadurecer e o corpo de Cristo se tornar, a igreja do Senhor se tornar a cada dia mais saudável. E isso deve acontecer com amor profundo. Não por obrigação, mas porque nós entendemos o que significa amar o próximo como a ti mesmo. É porque nós entendemos que o cumprimento da lei é amar o próximo. É porque nós entendemos que é para a liberdade que nós fomos chamados. Ame o teu irmão. Sente-se com ele, chore com ele, ria com ele. Entenda os seus receios, dialogue com ele, tendo a unidade cristã como alvo. É em amor que nós precisamos aconselhar uns aos outros, até caminharmos junto ao Redentor, que é poderoso para nos suster, como Paulo vai dizer no verso 4, no final do verso 4, porque o Senhor é poderoso para o suster. É o Senhor que sustenta o fraco e o forte. É o Senhor que cuida tanto do fraco como do forte. E por que então, queridos irmãos, que muitas vezes somos intolerantes? Somos intolerantes com aqueles que pensam de modo diferente do nosso. Por que muitas vezes então somos intolerantes com aqueles que têm aspectos teológicos um pouco diferentes do nosso? Com aqueles que no essencial ele concorda, mas com elementos não essenciais ele discorda de nós. E porque assim nós emitimos juízo contra esses irmãos. Meus queridos irmãos, nós temos que ter isso na nossa mente. A nossa mente precisa ser renovada, ser transformada, como Paulo fala no capítulo 12 também de Romanos. De maneira humilde, nós precisamos estar disponíveis uns para os outros, e não para demonstrações pecaminosas de vaidade, de egoísmo, entendendo que todos nós fomos chamados para sermos conforme a imagem de Cristo, o primogênito entre muitos irmãos, conforme 8:29, também essa carta aos Romanos. Em segundo lugar, queridos irmãos, nós devemos nos relacionar com os irmãos debaixo do senhorio de Cristo, porque Cristo é o objeto da nossa fé. Até parece redundante, né? Se eu preciso estar debaixo do senhorio de Cristo, obviamente o objeto da minha fé é Cristo, mas infelizmente nós muitas vezes não agimos desta forma. O que podemos então observar a partir do verso 5 até o verso 9 é que Paulo vai mostrar que aqueles irmãos também tinham certo problema com a guarda de dias religiosos, festas religiosas, semanas religiosas. Eles faziam a diferença entre dias e dias. Um dia é mais santo do que o outro. Assim como eles tinham esse aspecto de comida, conforme nós vimos no capítulo 3, eles tinham também isso referente aos dias também. E isso, irmãos, note, não se trata de uma perversão do Evangelho, mas é realmente o que Paulo vai mostrar, que é algo de consciência.
pois cada um tem uma opinião bem definida em sua própria consciência, em sua própria mente. O que nós não podemos perder de vista, irmãos, quando nós estamos olhando para este texto, e antes de qualquer ideia premeditada que possamos ter, é que esses irmãos, tanto os fracos como os fortes, eles têm algo em comum. Todos eles têm um propósito, Senhor, em comum, que é atender o Senhor. Observe que a partir do verso 6, Paulo ele vai começar a dizer: quem distingue entre dia e dia, para o Senhor o faz. E quem come, para o Senhor come, porque dá graças a Deus. E quem não come, para o Senhor não come e dá graças a Deus. Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Pois nele tudo subsiste. A centralidade de Cristo, irmãos, é visível e entendida na vida desses irmãos. O que comia e distinguia os dias, fazia para o Senhor, não fazia para si mesmo. Ele não estava buscando o reconhecimento dos outros, mas como o texto nos mostra, ele dava graças. O forte que comia e não distinguia entre os dias, também fazia para o Senhor. E é por isso que Paulo vai mostrar que aqueles irmãos têm Cristo como alvo. Porque se vivemos, para o Senhor vivemos, se morremos, para o Senhor morremos, como ele diz no verso 8. Isso ocorre pelo fato desses irmãos não serem autônomos em seus pensamentos. A consciência desses irmãos não estavam presa aos seus próprios achismos, aquilo que eles achavam ser certo, aquilo que eles achavam ser correto, mas esses irmãos tinham seus pensamentos ligados a Cristo, ainda que fracos, ainda que precisassem amadurecer nesses aspectos e outros mais possivelmente, como nós veremos também ao longo do capítulo 14 e no capítulo 15, esses irmãos tinham elementos que precisavam amadurecer, mas eles estavam e eles tinham seus pensamentos ligados ao pensamento de Cristo, pois é para isso que Cristo morreu e ressurgiu, para ser Senhor tanto dos mortos como dos vivos. E é por isso que não deveria haver rejeição entre esses irmãos, pois todos somos unidos pela morte e pela ressurreição de Cristo Jesus. E ao rejeitar, estariam rejeitando ao próprio Cristo. Todos pertencemos a Ele, todos pertencemos a Cristo. Paulo está mostrando para esses irmãos que eles não eram uma ilha que vivem isolados, ou que eles estavam numa bolha, mas eles deveriam viver como uma família. Eles deveriam viver de modo unidos em Cristo, e isso deveria ser refletido na forma deles viver, no estilo de vida desses irmãos. Eles não deveriam criar rejeições, separações, por conta deste modo de pensar, por conta dessa consciência, mas é uma família, e essa família tem Cristo como seu objetivo principal. E isso, meus queridos irmãos, deve nos levar à reflexão e à meditação. Será que nós temos Cristo como cerne das nossas motivações? Será que realmente Cristo tem moldado a nossa vida, ou nós temos vivido de uma maneira vaidosa, só aceitamos aqueles que pensam de modo semelhante ao nosso? Só aceitamos aquele que em tudo concorda conosco? Estamos vivendo o amor cristão, suportando a fragilidade dos nossos irmãos, entendendo que estamos unidos em Cristo e por Cristo? Ou nós estamos discutindo, criando um corpo fragmentado, fragelado, cheio de hematomas, por conta de preferismos? Será que nós temos lidado com o nosso irmão como se de fato ele fosse um membro da nossa própria família, da qual Cristo é o cabeça? Meus queridos irmãos, o quanto que nós temos perdido de comunhão, pelo fato de nós não sentarmos para ouvir os nossos irmãos.
o quanto que nós temos perdido e quão frágil tem sido os nossos relacionamentos, por causa da vaidade dos nossos corações, por causa da vaidade que tem permeado o nosso coração, que tem moldado a nossa forma de viver. O quanto que nós temos perdido de uma vida comunitária, de uma vida verdadeiramente cristã. O quanto que nós temos perdido de desfrutar este momento de pastorear uns aos outros, de aconselhar uns aos outros, de chorar uns pelos outros. O quanto que nós temos perdido, irmãos, de orar uns pelos outros e uns com os outros, por conta de que nós não temos tido Cristo em nossa mente e a nossa vida não está sendo moldada pelo senhorio de Cristo, e Cristo não está sendo o objeto da nossa fé. A nossa mente, ela precisa ser renovada pelo Evangelho. Não é pela psicologia deste mundo, não é pela psicologização deste mundo que nós devemos viver, mas é o Evangelho que deve nos sustentar e que deve formar o nosso caráter. É o Evangelho, porque nós fomos unidos, estamos unidos em Cristo, por Cristo e para Cristo. É nele, por Ele e é dele todas as coisas. Tudo nele subsiste. A nossa mente precisa ser renovada, o nosso coração precisa ser renovado e orientado pela Santa Palavra de Deus. Nós precisamos, irmãos, ter um envolvimento pessoal uns com os outros, tendo foco Cristo e uma vida de oração. Quantos de nós deixamos na correria do nosso dia a dia de muitas vezes ir atrás daquele irmão que há tempos não se assenta e cultua ao Senhor conosco? O quanto que nós temos perdido deste cuidado, deste pastoreio mútuo. O quanto, irmãos, que nós temos sofrido na nossa casa, porque nós não temos buscado este aconselhamento mútuo, nós não temos buscado essa ajuda mútua, porque nós estamos presos na vaidade do nosso coração e estamos causando discussões de opiniões, quando nós deveríamos estar vivendo para o Senhor e pelo Senhor. Nós precisamos ter esse envolvimento pessoal. Nós não fomos chamados para acirrarmos em discussões, mas para vivermos para o Senhor. Como então nós podemos desprezar aquele por quem Cristo morreu? Ame o seu irmão, sente-se com ele, caminhe com ele, ajude-o, seja um instrumento que o conduzirá a cada dia mais e mais perto para junto do Redentor. Seja um instrumento na mão do Redentor. Ao forte não despreze, ao fraco não julgue, pois vivemos para o Senhor. Nós precisamos ter em mente que um precisa do outro. O fraco precisa do maduro para que ele possa também amadurecer. E o forte precisa ser humilde e ajudar e acolher ao fraco. Observe que no início do verso 1, o que Paulo está falando é: acolha o que é fraco na fé. Ele está falando, você que é forte, você que é maduro na fé, acolha o que é fraco. Você que é fraco, que tem muitas dificuldades de consciência, muitas coisas ainda lhe perturbam, seja humilde, reconheça que você precisa daquele outro irmão, não o trate como mundano. Nós precisamos ter essa compaixão em nosso coração, nós precisamos viver moldados por Cristo, pelo senhorio de Cristo, e que o objeto da nossa fé seja Cristo. E devemos nos relacionar com os irmãos, em terceiro lugar, debaixo do senhorio de Cristo, porque todos compareceremos diante do tribunal
tribunal de Deus. Dos versos 10 a 12, no final dessa sessão, Paulo ele vai trazer uma linguagem um tanto jurídica para esses irmãos. Provavelmente esses irmãos, e como nós já vimos ao decorrer desta epístola, esses irmãos já estavam acostumados com esse tipo de linguagem. Então Paulo ele vai mostrar que todos nós compareceremos diante do tribunal de Cristo. Ao longo desta perícope, desta porção, desta passagem, nós conseguimos observar o seguinte, o uso da palavra julgar. Por cerca de 4 vezes aparece esta palavra, no verso 3, no verso 4, no verso 5 e no 10. E ela apresenta um sentido de separar, de distinguir, em um sentido desfavorável achar uma falta em alguém, ou até mesmo de condenar. Então Paulo, ao longo desta carta, ele não está em cima do muro como nós já vemos, ele se apresenta como uma pessoa forte. Porém, ambos os grupos estavam errando ao criar divisões no corpo de Cristo. O fraco estava julgando e o forte estava desprezando. Nós não temos, irmãos, a autoridade. Nós não devemos assumir essa autoridade que nos coloque no lugar de um juiz. Colocar os outros seres humanos no banco dos réus e começar a emitir julgamento sobre a vida do outro e até mesmo pronunciar uma sentença sobre a vida daquele irmão. Pois só Deus, como Paulo vai mostrar, é o juiz. Nós não somos, e disso seremos lembrados forçosamente quando os papéis se inverterem. O reverendo Hernandes Dias Lopes, ele vai dizer que, obviamente, Paulo ele não está proibindo o crente de exercer julgamento, pois do contrário, nós não poderíamos obedecer à ordem de Jesus, acautelai-vos dos falsos profetas. E nenhuma questão de disciplina. Paulo ele não está condenando essas questões. O que nós temos visto aqui não é a condenação à crítica, mas é a mania de censurar, de julgar, no sentido de estabelecer um juízo e até mesmo de condenar o nosso irmão. A razão para isso é que nós mesmos um dia compareceremos diante do tribunal do Senhor. Um dia nós também estaremos diante de Deus, já que Ele é o juiz. Um dia todos seremos julgados. E deixemos então, irmãos, de julgar uns aos outros, pois assim, evidentemente, estamos demonstrando uma extrema insensatez em assumir uma prerrogativa que a Deus pertence. Estamos tentando antecipar o juízo de Deus, estamos tentando assentar-nos na cadeira de juiz e falar: olha, o Senhor não está julgando de maneira correta, então eu o julgarei. Eu farei o juízo e eu farei justiça de maneira correta. Não sejamos tolos a este ponto, irmãos. É por isso que Paulo ele faz uso de parte de Isaías 45, 23, como nós lemos na liturgia, onde ele vai demonstrar absoluta majestade, força e soberania de Deus. E lembrando, em Isaías 45, 23 vai dizer o seguinte: por mim mesmo tenho jurado, da minha boca saiu o que é justo, e a minha palavra não tornará atrás. Diante de mim se dobrará todo joelho, e jurará toda língua. Aqui o Senhor, Ele é aquele que promete que essas coisas irão acontecer, e certamente acontecerão. Todo joelho e toda língua irão reagir ao reconhecer a justiça e a força que estão somente no Senhor. É porque o Senhor assim prometeu, e certamente isso tudo acontecerá. O que temos aqui é algo certo, e é por isso que Paulo vai chamar a atenção desses irmãos, para que não pequemos julgando e condenando os nossos irmãos, pois cada um dará conta de si mesmo a Deus. E diante disso, meus irmãos, nós somos chamados para humildemente
reconhecer a Cristo em nosso irmão. E a entendermos que foi por Ele que Cristo também morreu. Você não foi chamado para andar emitindo sentenças e julgamento. Você não foi chamado para estar julgando a consciência do outro, atribuindo questões que não estão prescritas na palavra do Senhor, atribuindo elementos que não estão prescritos, mas são coisas da sua consciência, e você quer fazer isso de regra para outros irmãos. A sua dieta, você acha que a sua dieta ela é mais santa, e por isso aquele que não faz uso da mesma dieta que você está condenado, você emite sentença, coloca ele no banco dos réus e bate o martelo, condenado. Nós não fomos chamados a vivermos desta maneira, mas nós fomos chamados a viver de modo a nos compadecer uns dos outros, e não rejeitar, separar e até condenar aquele que é fraco. Irmãos, quantas pessoas nós afastamos do nosso meio por conta desses atos pecaminosos que muitas vezes domina o nosso coração e domina no nosso meio. Quantas vezes nós olhamos a ação e a atitude de outros irmãos e tiramos sarro, para a nossa vergonha damos risadas, nós desprezamos, é isso que Paulo está falando. Você está desprezando, você está rejeitando, você está menosprezando o irmão, aquele por quem Cristo morreu. Quantas vezes, por conta do nosso senso de justiça, nós temos afastado pessoas do nosso meio? Quantas pessoas nós conversamos dia após dia, feridas, cheias de hematomas, cheias de machucados, por conta de ações pecaminosas que nós praticamos contra aqueles irmãos? Quantos julgamentos nós emitimos no nosso senso de justiça, ignorando aquilo que o Senhor fez, ignorando aquilo que o Senhor atuou de maneira graciosa na vida de todos nós. Foi por Ele também que Cristo morreu. Ele foi atraído pelo Senhor, Ele foi acolhido pelo Senhor. Meus queridos irmãos, nós não podemos julgar ações praticadas por outros, desde que essas ações não firam o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Não lhe foi dado assento na cadeira de juiz, ou o seu julgamento é superior ao julgamento de Deus. Ou você é mais santo, ou você é mais justo, ou você recebeu do Senhor o martelo, e você então pode assim distribuir e executar pena sobre a vida do seu irmão. O Senhor se agrada de usar pessoas comuns, mediante atos de amor supostamente comuns, para que sejam os principais colaboradores no amadurecimento do seu povo. O Senhor nos usa uns para com os outros, para que o seu corpo, para que o corpo do Senhor, para que o povo do Senhor amadureça, para que possamos crescer, tendo Cristo como o nosso modelo principal. Eu já estou terminando esta mensagem. E que nós possamos, meus queridos irmãos, diante de tudo isso, refletir se de fato nós estamos unidos pelo amor de Cristo. Nós não devemos andar como aqueles que desprezam o Rei da Glória, mas que nós devemos viver de forma piedosa, andando, como nós vimos no sermão passado, do capítulo 13, verso 13, a ideia de andar ali é a ideia de estilo de vida. A nossa vida, irmãos, tem exalado o doce perfume de Cristo Jesus. Nós temos tido compaixão pelos nossos irmãos. Seja humilde, ajude o mais fraco,
seja humilde, peça ajuda quando lhe for necessário, mas precisamos de uns para com os outros, e andarmos de forma piedosa, andarmos os passos do Senhor. Tratemos uns dos outros com amor, como sendo de fato um da nossa família. Que seja Cristo o objeto central da nossa vida e dos nossos relacionamentos. Não julgue o seu irmão, não condene o seu irmão. Foi por ele que Cristo morreu. Foi por você, foi por mim. Foi por nós que esta maravilhosa graça foi derramada, meus queridos irmãos. E é por isso que nós devemos viver amando uns aos outros, cuidando uns dos outros, para que cresçamos de modo a nos tornarmos todos fortes, para que seja prazeroso ajudar um ao outro, aconselhar um ao outro, vivendo de fato debaixo do senhorio de Cristo, porque foi por nós que Ele morreu, foi por nós que Ele ressuscitou, e um dia nós, tanto os fracos como os fortes, estaremos diante do Senhor, e cantaremos ao Senhor, e bendiremos ao Senhor, gloriaremos Ele por toda a eternidade. Todos juntos cantaremos ao Senhor, ao Cordeiro vivo, ao leão da tribo de Judá. Nós cantaremos todos juntos para a raiz de Jessé. Todos nós juntos adoraremos e confessaremos a Cristo Jesus como nosso Senhor. Meus queridos irmãos, nós fomos chamados a vivermos de maneira aonde Cristo seja o Senhor, tanto dos fracos como dos fortes. Não impute ao seu irmão um fardo que a Escritura não lhe está atribuindo. Antes, sente-se com ele, ame-o, mande uma mensagem no decorrer da semana: está tudo bem? Eu estou aqui. Ore com ele, ore por ele, ligue para alguém, vá até a casa de alguém. Irmãos, nós precisamos cultivar esta vida em Cristo Jesus. Finalizando, como diz Paulo no verso 8: quer pois vivamos ou morramos, somos do Senhor. Curva a tua cabeça, vamos orar. Senhor, nós te rendemos graças por este tempo e pela leitura da tua santa palavra e a exposição dela. Nós rogamos para que o teu Santo Espírito aplique estas verdades deste texto em nosso coração, para que nós venhamos viver de fato em novidade de vida, tendo Cristo Jesus como nosso modelo, tendo Cristo Jesus como objeto da nossa fé, porque todos nós fomos acolhidos pelo Senhor, e estamos todos debaixo do senhorio de Cristo Jesus. Rogamos a Ti, querido Deus, que nos conduza para vivermos de fato uma vida cristã, em novidade de vida, tendo a nossa mente renovada, a nossa mente transformada, para a glória do Senhor. Nós te agradecemos, querido Senhor, que o Senhor molde esta igreja, esta congregação, em conformidade com a Tua palavra. Que amemos uns aos outros, que assentemos uns com os outros, que caminhemos uns com os outros longas milhas, para que de fato este amor cristão esteja presente e seja um elemento marcante na vida desta comunidade. Nós oramos não pelos nossos méritos, mas pelos méritos e pela justiça de Cristo Jesus, que é aplicada a nós. Amém. Convido a todos